Quando a gente fala de agricultura digital, todo mundo já fala, nossa, não, que lá minha fazenda está tudo 100% e etc. Que a gente colocou um sistema que ele funciona, que gera mapas e etc. E a agricultura digital é totalmente diferente. Antes de a gente falar das ferramentas que você vai utilizar, nós temos que falar do equipamento que vai processar essas ferramentas e as novas tecnologias que estão a vir. Então, o que acontece? A estrutura, quando você monta para um escritório, você coloca as mesas, coloca os computadores e geralmente são computadores básicos. Você não pensa em nada. Ah, tá vendo, tem um monitor, não é o melhor monitor, não é com a melhor resolução, aquela coisa simples. E o que acontece? Muitos clientes falam assim, eu já tenho um notebook que está com fulano de tal que ele entende de computador. E essa é o primeiro erro. Por quê? O agricultor ou o administrador do ambiente, da propriedade ou da produção ou do grupo, enfim, ele muitas vezes interpreta pessoas que têm habilidade com, por exemplo, redes sociais. Já encontrei muito isso. E aí também fica um pecado muito grande, porque os operadores que estão colocando seu nome e falam assim, não, eu vou cuidar da parte de agricultura digital, muitas das vezes ficam refém deles mesmos, pela falta de conhecimento. Porque as pessoas interpretam, não, o cara cuida do TI, não, o cara cuida da comunicação, de toda a infraestrutura. Ele não é obrigado a saber diretamente isso. Isso aqui é outro profissional. São coisas até quase diferentes. Por exemplo, o cara que cuida do TI, ele está focado em que a internet esteja estável, que o servidor esteja funcionando, o banco de dados esteja fazendo cópia, deu algum problema num computador, ele consegue substituir, ele é um cara mais técnico, ele é um mecânico. Ele não é o cara que mexe com a área eletrônica de um trator. Ele é o cara que mexe com a área mecânica. Ele pode saber uma coisinha ali, outra ali, mas ele não é especializado nisso. Então, esse reaproveitamento de colaboradores sem você dar um treinamento correto ou interpretar de uma certa forma, fica complicado. A primeira fase é como montar o setup. A agricultura digital ela tem 3 características: processamento de dados, processamento de imagens, ou seja, drones, mapas NDVI, tudo isso exige processamento de imagem. Então, Antônio, um computador, eu tenho um notebook Dell, eu tenho um notebook Sony, eu tenho um MacBook, nada importa quando a gente fala de marca, são montadoras. A marca externa não quer dizer nada. Se você tem um MacBook Pro 2011, não vai ter muita serventia. Ele é bom até um certo ponto. Se eu tenho um i7 da primeira geração, desculpa, eu pegar um celular aqui, qualquer celular, tem mais qualidade. Então, eu não vou nem entrar nessa discussão. Por quê? A primeira coisa é saber analisar da onde está vindo a sua fonte, da onde está vindo os seus equipamentos. Então, você montar uma infraestrutura é você ter conhecimento. E muitas das vezes você chega num cara lá que formata computador. E legal, bacana, só que ele não entende a sua necessidade. É igual um produtor de vídeo, ele tentar montar um computador e ir na Casas Bahia. Não vai rolar. Ali vende um perfil de computador que talvez você usaria para o sistema que você emite nota. Legal, é uma coisa totalmente diferente quando você fala de exigência de processamento, exigência de render, de bitmap, de imagens. Você tem que fazer cálculos muito complexos que não é um computador simples. Então, primeira coisa, esquece marca. Vamos ir para o componente. Componente é muito mais importante. E todos os componentes que a gente tem que montar é offline. Ou seja, off-board, quer dizer. Ou seja, tem que ter um componente que não utilize de outra memória. Ele tem uma independência de processamento, tem uma independência de situações. Por exemplo, eu comprei um notebook nas Casas Bahia, por exemplo, ou na Americanas, enfim.
E esse é um notebook de promoção. Peguei numa bagatela tal, e ele disse que tem 16 GB de memória RAM e não sei o que tal. Antônio, isso vai me solucionar? Olha, eu já vi muitas situações de pessoas que não solucionaram. Ué, mas por que não solucionou? Uma coisa é ele ter 16 GB de memória RAM, por exemplo, mas qual que é a memória RAM? É DDR3, DDR4? Qual que é o processador? A memória RAM não serve nada sem o processador. Ah, qual que é a placa de vídeo? Off-board ou on-board? Ah, a grande maioria é on-board. Então vai roubar a memória RAM para produzir e processar a bitmap da imagem. Então são coisas assim que você vê que não bate um sincronismo. E nós estamos falando de uma agricultura digital hoje que não tem nada a ver com o que foi proposto. Ninguém estava entendendo. Ninguém estava entendendo a dinâmica disso. Ah, precisa só da internet? Cara, sim, precisa da internet. Mas precisa também de mais componentes. Outra coisa, a comparação de mapas. Quando você tem aquela utopia de pegar um mapa de monitoramento, você pega um mapa NDVI, pega um mapa feito pelo drone e cruza essas informações e sincroniza elas, porra, você tem uma utopia do negócio. Você teria as melhores informações. Só que aí você vai pegar e fazer o quê? Um cara vai fazer uma imagem, você vai terceirizar. Beleza, legal, nada contra. Aí ele tem um tipo de equipamento, ele processa e te entrega. Aí ele viu no monitor, teoricamente, vamos dizer, quem trabalha nessa área, um mínimo que ele vai utilizar um Full HD para ter uma visão de ambiente com um certo nível de processamento. E a hora que ele processa aquela imagem, ele te entrega, ele tem uma visão no equipamento dele. Só que a hora que você chega no seu, é um monitor de 4, 5 anos atrás, com a tecnologia já atrasada, é uma TV que você aproveitou da sua casa. Ah, mas não acontece isso. Acontece sim. Acontece de pegar a TV que é de 40 polegadas. 40 polegadas para mim é um número, não quer dizer nada. Qual que é a tecnologia? Qual que é a dinâmica de cor? Qual que é o tipo de processamento de cor? Hoje é outra dinâmica. Então a compreensão, beleza, mandei um mapa. O meu agrônomo vai ver esse mapa num notebook que ele tem há não sei quantos anos e ele não vai trocar. Opa, espera aí, meu irmão. Você está vendo essas informações, tem que ter a mesma visão, o mesmo ângulo de visão. A agricultura digital, ela não aceita amador. Ela não aceita adaptação, porque ela vai virar prejuízo se você tiver essas adaptações. Se você tiver um sistema mapeado, legal, você interpretou ele de um jeito e o outro interpretou de outro jeito, mas aqui eu estou vendo mais vermelho no mapa NDVI. Aí você coloca, o cara está num MacBook. Isso eu estou falando porque depois eu vou fazer a comparação aqui para vocês com 3 monitores totalmente diferentes. Um MacBook, uma TV de 40 polegadas e uma TV de 32. Eu montei um setup aqui só para mostrar para vocês. Se eu pego tudo isso daqui, cara, não tem uma comparação. Muda. O sistema de cores de cada fonte de vídeo é diferente. O sistema de processamento deles aceita taxa de bits totalmente diferente. A taxa de pixel por polegada também muda. E eu posso distorcer aquele mapa. Posso ampliar a cor dele. Algo que era laranja eu posso puxar mais para o vermelho. Então eu mudei totalmente a dinâmica desse mapa. E isso é ruim. Porque a minha decisão final vai ser sempre pela informação visual, não vai ser pela informação técnica. Se eu tenho um mapa e tenho um monte de números numa planilha de Excel, eu vou dar uma analisada pelo mapa. Ele vai fazer, pode fazer uma aplicação de taxa variável, legal, beleza, fez todo o processamento, então aqui aplicou lá, legal, mas você vai falar assim, olha, para garantir, aumenta tanto na dose, porque eu estou vendo que está com mais dinâmica ali e a gente não pode ter causar um erro. Então vamos garantir, então vai aumentar o custo da aplicação. Muitos não fazem isso, talvez fazem, mas nem te conta. Esse é o ponto. Porque muitas das vezes o cara é mais veaco,
Fala assim, olha, não sei, ainda não vou confiar 100%, é melhor não perder. E realmente ele não está errado não, porque você mistura tantas tecnologias que você fica até maluco. Uma te passa uma informação, outra te passa outra, e como que você vai fundir sem ter uma certeza? Fala assim, então vamos ficar no meio termo ali, passa um pouquinho a mais do ponto, mas eu garanto, pelo menos, o erro da minha parte não vai ter. Beleza. Se você montou um equipamento bom, Antônio, qual que é o que você indica hoje? Acima de um equipamento básico, acima de 16 GB, o recomendado mesmo hoje é 32 GB, mas acima de 16 dá para trabalhar, legal. Ah, mas Antônio, não é eu que processo os mapas, etc. Mas independente, a dinâmica, só de você tocar um player de um vídeo ou de uma imagem que foi renderizada, você vai precisar. A dinâmica hoje dos softwares e dos sistemas que estão hoje no mercado, mesmo que seja online, só de você abrir o Chrome, ele pesa muito mais do que antes. Então, mas é online, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você necessita de processamentos, muitas vezes você nem imagina o quanto que você necessita. Processador, você tem que pegar um processador acima de 6 core. Hoje, para agricultura, não adianta, você tem que ter um processador acima de uns 6 core. E assim, com uma taxa de refrigeração nesse processador muito boa, porque todo o processamento de dados é feito pelo processador. Depois ele manda para a placa de vídeo e faz esse render. E a placa de vídeo tem que ser uma placa de vídeo acima de 4 GB. Hoje, para agricultura, não é recomendável. Antônio, qual que é o tipo de velocidade? Acima de DDR5 e acima de 128 bits. Eu vou ser bem sincero, não mexeria com 128 bits porque ainda tem um gargalo ali. Mas assim, 128 bits acima de 4 GB, acima de uns 1000 processadores nessa placa de vídeo, é porque cada marca trabalha com um nome. Tem CUDA Core, deixa eu ver aqui, String Core. Então, esses processadores são o que faz a diferença. Outra coisa que é quando quer montar um setup, quer colocar multimonitores ou multi-TVs, etc. e tal, tem que entender quanto mais monitores eu tiver, mais memória de placa de vídeo eu preciso para fazer esse render. Então, por exemplo, se eu tenho uma placa de vídeo de 4, 6 GB, quanto mais nova ela for, melhor. Então, se ela for uma tecnologia DDR6, ela vai ter um aproveitamento muito melhor, uma dinâmica de velocidade muito melhor. Para a agricultura digital, muitas das vezes você vai colocar tipo 2, 3 sistemas. Um sistema que controla as suas colhedeiras, vai ter a parte mapeada, atualização, taxa de dados, etc. E para fazer essa dinâmica, você necessita, obviamente, de um processador bom e, ao mesmo tempo, uma placa de vídeo para simplificar essa visualização. Coloquei um mapa de NDVI ou então um software de alerta de controle da minha produção. Legal, talvez você não precise utilizar, mas é interessante você ter um setup exclusivo para isso. Para você chegar com a equipe e mostrar, olha gente, nós estamos tendo esse resultado, está errado nisso, nesse processo, estou vendo que tem uma equipe trabalhando muito focada, tal talhão, mas talhão tal, que está com essa deficiência, quero que vocês monitorem, façam uma análise lá e me tragam esse resultado amanhã. Então essa dinâmica de você ver o mapa é uma dinâmica que muda o jogo, porque você é um estrategista e se você não tem uma visão do ambiente de batalha, o ambiente de ação, qual o sentido da agricultura digital? É você abrir o smartphone e falar, eu tenho? Para mim não é. Então, a agricultura digital, o foco é você ter uma visão ampla. Mas se você não tiver um setup que entende isso, não é ficar adaptando o funcionário e adaptando coisas que você já tem que pensar exclusivamente.